Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. A gente já começa aqui com um recadinho. O pessoal da Unilivres, o que é a Unilivres? São estudantes contra a Uni, são estudantes de direito de universidades e eles se juntaram contra a Uni, que deu apoio ao Maduro, tá? Então o ato deles vai ser na terça-feira, dia 29 de janeiro, na Uni Vila Mariana, em São Paulo. Eu vou deixar para vocês aqui na caixa de informação e no primeiro comentário fixado o link do Facebook deles. Outro recadinho aqui para vocês é para vocês seguirem no Twitter a Cláudia Wilde. Ela faz comentários muito assertivos sobre o cenário político, fora que ela tem umas tiradas ótimas. Eu gosto muito da Cláudia, então eu tô aqui indicando ela nem sabe que eu tô fazendo isso. Então, sei lá, só sigam ela, tá? Ela faz comentários bem inteligentes, eu gosto e por isso que eu tô indicando para vocês. Agora vamos falar da Venezuela e do documentário Conducta Imprópria, que se passa em Cuba no ano de 1962, quando começa a perseguição aos homossexuais. Eles são levados aos campos de concentração e aqueles que têm uma condição financeira melhor, eles são exilados. Então vamos lá começar. Vocês sabem que para comunista, democracia é somente quando eles ganham, somente quando a vontade deles é satisfeita. Quando é a nossa vontade, quando nós ganhamos, é fascismo, nazismo, foi eleito via fake news de WhatsApp, enfim, vocês sabem como é, né? Democracia é só pro lado deles. Embora o povo venezuelano esteja há mais de 2 semanas nas ruas, Maduro ainda insiste em falar que o Juan Guaidó está afrontando a democracia, está acabando com a democracia da Venezuela. Pelo amor de Deus, que democracia que tem a Venezuela. O povo está pedindo para o Maduro sair. Os países apoiam a saída do Maduro. Cadê a droga da democracia nesse país? E o que vai lá? Vai a Gleisi apoiar Maduro. Os bonitos se reúnem lá no Foro de São Paulo para decidir o andamento da Venezuela. A Uni declara apoio ao Maduro. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, democracia é só deles. O nosso é fascismo, embora fascismo seja de esquerda. Bom, enfim, não vou complicar muito. Mas já dizia Lenin, né? Que uma minoria organizada sempre vai derrotar a maioria desorganizada, e o documentário Conducta Imprópria mostra isso. Gente, é só digitar aí no Google, documentário Conducta Imprópria. Ele tem 1 hora e 55 minutos, ele está em espanhol, não tem para português nem legenda, mas espanhol é fácil, né, gente? Dá para entender bem. Nós estamos em clima de Guerra Fria e o mundo todo está voltado à Venezuela. O Nicolás democrático Maduro pouco se importa. Para ele o que importa não é o que o povo quer, e sim o que ele escolheu para o povo. E isso é a democracia da esquerda. Eles inclusive desarmaram o povo, armaram a milícia, aparelharam o Estado, trouxeram o exército para o lado deles. Inclusive, quando teve impeachment aqui no Brasil, a Bia Kicis contou que a Dilma queria entrar com estado de exceção poucos dias antes da maior manifestação do impeachment, e o Vilas Boas falou para ela que não e que ela ia acabar sendo presa, né? Se ela pedisse aquilo de novo. Então é isso que é a democracia para a esquerda. É desarmar o povo, armar a milícia, aparelhar o Estado, aparelhar o exército e que se dane as condições do povo. Se eles estão bem, se estão de barriguinha cheia e corrompendo, está ótimo. E como que acontece o fenômeno Maduro? Vocês já pararam para perguntar como é que as coisas chegaram assim? As coisas chegaram nesse nível através de uma teoria chamada subversão, e ela é muito interessante. Gente, assistam um documentário. Eu acho que é a terceira vez que eu falo desse documentário aqui. Vocês vão ver como elucida muita coisa que nós passamos no governo do PT, que a Venezuela está passando e que Cuba passou. Inclusive, o que aconteceu com Cuba a gente vai conversar hoje. Mas vamos lá, a teoria da subversão. A Venezuela já está na quarta fase. A primeira fase é desmoralização, a segunda, desestabilização, a terceira é a crise, que a Venezuela começou a entrar numa crise severa quando houve o impeachment da Dilma e o Temer cortou as verbas da Venezuela. Primeiro a cortar
dinheiro que saía do nosso bolso para a Venezuela foi o Michel Temer. E depois a quarta é a normalização, que é dentro do caos, o cara vem com uma solução que na verdade não é solução coisa nenhuma, é somente para enganar a trouxa. A Venezuela já está na quarta fase. A terceira fase, ela terminou por volta de maio de 2018, quando a Venezuela entrou numa crise humanitária. Eu não sei se vocês lembram disso. Inclusive a ONU teve que dar dinheiro para a Venezuela. As mães estavam dando os seus filhos porque não tinham condição de criar, já estava faltando vacina, bebês morrendo. Enfim, foi quando morreu o Oscar Pérez, inclusive. Eles já estavam no fim da terceira fase, que é a fase da crise, do desespero, da radicalização. E aí deu-se início à quarta fase, que foi quando o Bolsonaro ganhou, Maduro entrou em desespero, viu que não ia ter mais nada, porque ele estava dependendo do Haddad e do Ciro Gomes, ou do Ciro Gomes ganhar, né? Como não houve uma coisa nem outra, Maduro entrou em desespero, inicia-se a quarta fase, que é a da solução. Na verdade, não é nada disso, é apenas o plano da esquerda colocado em ação, uma forma para oferecer soluções inexistentes, que não tem cabimento. Tipo, a Venezuela tá morrendo de fome, ele vai aumentar o salário mínimo. Isso só serve para ludibriar o povo. E aí começa a substituição do poder, a luta pelo poder, se instala uma guerra civil e acontece a revolução, a invasão de território e, por fim, o isolamento do Estado. E o documentário Conducta Imprópria, ele desmascara esse discurso das minorias. O discurso das minorias, ele é uma contextualização da luta de classe. Eles falam que é uma causa que eles estão defendendo para aumentar o eleitorado. Por exemplo, a direita, sei lá, vamos inventar, é o que eles mais falam da gente. Somos homofóbicos, né? Inclusive é esse a desculpa do Jean Willis para fugir do Brasil, mas nós sabemos que é mentira. Inclusive o tal do cara que vai substituir ele, do suplente, ele diz que é negro, gay, pobre, tem nada a ver. O cara é rico, namora com um cara mais rico ainda, um americano, que é dono de um site chamado Green. Ixi, eu vou ficar devendo o nome para vocês agora, depois eu vejo direitinho. E o cara se empenhou na campanha do Jair Bolsonaro de destruir a imagem do Jair, o namorado desse suplente dele. Ele que começou a falar a história do WhatsApp dos robôs, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de quem que é o cara. E o Jean Willis faz acusações que ele está sendo ameaçado, que a vida dele corre risco de vida, que ele corre risco de vida, mas cadê o boletim de ocorrência? Cadê essas ameaças tão contundentes? Cadê a Polícia Federal para investigar? Não, Jean Willis não está sendo ameaçado, mesmo porque esse cara faz 2 eleições que ele não é eleito, e sim, ele é puxado, ele é totalmente insignificante. Quem que vai querer matar um cara desse, gente? Com tanta gente mais interessante para ser ameaçada, que realmente coloca em risco o governo, por exemplo, o Renan Calheiros. Pelo amor de Deus, o que vai ameaçar Jean Willis? Pela minha, conta outra, vai. Isso daí é palhaçada. Ele deve estar escondendo alguma coisa. Inclusive, ele está devendo 50 mil reais para a Bia Kicis. E se ele for embora, a Bia nunca mais vai ver esse dinheiro na vida. Então, ele está fugindo do que ele causou mesmo. Não tem ninguém ameaçando. Vai ameaçar esse cara pra quê? Me dá um porquê. Que de bom que ele faz na vida? Nada. Então, ponto. Mas retomando aqui, que eu dei essa viajada aqui rápida, mas tudo bem. O pessoal da esquerda nos acusa de homofobia, né? O pessoal da direita homofóbico não gosta de gay, não gosta de homossexual. Então, o que eles fazem? Eles falam sempre os homossexuais, vocês querem ser aceitos? Vem aqui. Aí eles conseguem abrir essa militância de LGBT, como a gente vê, faz os militantes, inclusive foi assim que Cuba fez em 1960, organiza essa militância, geralmente eles são jovens, tá? E aí esse povo ajuda a construir um eleitorado e colocar o ditador esquerdista no poder. O que acontece? Eles são os primeiros a serem perseguidos. Bom, em 1961, o Castro assume o poder em Cuba, né? O Fidel Castro, depois que o Batista morre, o cara que já estava há 20 anos no poder, Cuba acabou. Foi aí que Cuba começou a acabar. Bom,
Aí Fidel Castro assume, e uma das posturas dele era matar os seus adversários políticos e as pessoas que se opunham ao regime. Pessoas como eu e você falam, não concordo com isso. Ele encarcerava e fuzilava, ponto, acabou, sem conversa. Inclusive, quem tem essa mesma postura é o Che Guevara, né? Ele gostava de matar gays, mulheres, estuprar mulheres, matar quem discordava dele. Então, percebe-se que isso é uma postura predominante na esquerda. Inclusive, quem declarou que Cuba ia se tornar marxista-leninista foi Castro, porque o Batista não tinha essa visão, tá? Aí Fidel Castro assumiu o poder como primeiro-ministro, ou num primeiro momento ele assumiu como primeiro-ministro, e aí ele inicia a Revolução Marxista-Leninista. É exatamente isso que mostra o documentário. Ele mostra a violação de direitos humanos em Cuba a partir dos depoimentos de intelectuais e artistas que foram proibidos de fazer qualquer coisa em Cuba, e assim como de pessoas comuns que sofreram com essas leis repressivas do governo entre os anos de 1962 a 1980. A repressão que estava ocorrendo em Cuba com a Revolução Cubana abrangia desde as depurações morais e a homofobia na universidade até os campos de trabalho forçado nas unidades militares de ajuda à produção, que era chamada de UMAP. As inúmeras prisões e as leis repressivas que se seguiam ao Congresso de Educação e Cultura de 1971, tendo fim somente em 1980. Ou seja, de 1962 a 1980, Fidel Castro e sua trupe ficaram caçando pessoas, mas vocês ainda vão ver como eles distinguiam quem era homossexual de heterossexual. Esses campos de concentração, que eram chamados de UMAPs, eles foram criados em 1965. E para vocês terem uma ideia, mais de 500 mil pessoas fugiram de Cuba pelo Porto de Mariel, por isso que chama Revolução de Mariel. O pessoal pegava os botes e sumia de lá, porque ninguém queria enfrentar Fidel Castro. Com um regime cada vez mais repressivo e homofóbico, os homossexuais acabaram passando por um crivo. Como que eles reconheciam os homossexuais? Por estereótipo, comportamento ou maneira de agir e se portar. Inclusive, pais, né? Tipo, você tá assim na sua casa, você é pai, você tá na sua casa, chega uma carta do governo com jovens americanos, né? Coloridos, vestidos, né? Aquela época meio hippie dos Estados Unidos, escrita assim: você não quer isso para o seu filho, né? Dando a entender que aqueles jovens eram gays e que nenhum pai gostaria de ter um filho gay. E essas pessoas que eram identificadas como homossexuais, elas eram levadas para campos de concentração de trabalho forçado. Inclusive nas portas, né, desses campos, assim, logo que você chega, aqueles dizeres nas portas, era: o trabalho os tornará homens. E essa frase veio de Lenin, né? Essa pessoa aqui maravilhosa, né? Que a esquerda adora. Pois é, ele pregava que homossexuais se regeneravam quando eles faziam um trabalho forçado e passavam por severas punições. E para isso, o governo de Cuba só deu duas opções para os homossexuais: ou eles se exilavam ou iam para um campo de concentração. Inclusive, um dos entrevistados conta que a terapia comportamental aos moldes de Castro, né? Então, aos moldes de uma tortura selvagem, né? Era, por exemplo, pega um homem homossexual, colocava um outro homem na frente dele e eles aplicavam estímulos para essa pessoa vomitar. Ou seja, para quando aparecer um homem na frente dele, o corpo já expele na hora, ou dá choques, enfim, produzir esses sintomas incômodos e doloridos na presença de uma outra pessoa do mesmo sexo. Para eles, isso realmente resolvia. Esses campos de concentração, eles eram cercados por cercas elétricas gigantes, tinha as torres com militares em cada parte, né, para não ter como fugir. A alimentação super pobre, assim, eles passavam fome, trabalho forçado o dia inteiro, disciplina militar, tudo para recuperar esse jovem homossexual. Um dos entrevistados contam que a doutrinação era lá diária, né? Aquela doutrinação pesada.
eles usavam um manual marxista-leninista, na qual dizia que até Platão era fascista. Para vocês terem uma ideia da pegada que era, o nível violento de doutrinação em cima do cara. Ou seja, os direitos humanos lá eram inexistentes, né? Eles violavam todas as regras dos direitos humanos, o que é feito hoje na Venezuela. Vocês estão vendo como tem ligação? Tudo bem que a Venezuela não persegue somente homossexuais, mas todos os direitos humanos, como a alimentação, não ser torturado, direito à fala, direito à expressão, tá tudo violado lá. Mais de 23 jovens morreram essa madrugada. Vocês esqueceram de Oscar Pérez? Essa madrugada, aliás, a madrugada de ontem, porque já são 3:30 da manhã, eles estavam invadindo casas para pegar pessoas que estão resistindo, que estão contra Maduro. Eu não sei nem como Juan Guaidó ainda tá vivo, eu acho que é por causa desse apoio internacional que esse cara tá vivo, graças a Deus, né? Voltando para Cuba. Aí começou uma pressão externa e esse campo de concentração ele foi fechado em 68. Mas se vocês pensam que os homossexuais se livraram, não se livraram. Porque em 1971 estabelece-se a pena de morte e se fixa a responsabilidade criminal desde os 16 anos. Delitos contra o desenvolvimento sexual normal das relações sexuais comunga a pena de 30 anos de prisão a pena de morte. Ou seja, alguém que mantém uma relação homossexual ou seria preso por 30 anos e dependendo de quem julgasse ia a pena de morte. Em 1979, eles promulgam leis preditivas, terapia comportamental, terapias de diversos tipos, né? Tudo que promovesse a recuperação do homossexual e métodos de reeducação. Mas eles também poderiam sofrer internações psiquiátricas, tá? Ou instituição psiquiátrica ou trabalho forçado, mas aí tem autorização dos pais, aí pode, entendeu? Fidel Castro, ele classificou as pessoas em 3 grupos para perseguir, né? São as 3 minorias perseguidas por Fidel Castro para mandar para esses campos de concentração, para pena de morte. Algumas eram castigadas sem ter feito nada, mas como elas já poderiam fazer, então elas já eram castigadas. E elas recebiam de 1 a 4 anos de prisão, tá? Mas as classificações, vamos ver os 3 grupos de classificação. O primeiro era dos hippies, que eram jovens que gostavam de música pop, dos Beatles, etc., que tinham cabelo comprido, usavam brincos, aquela coisa americanizada. Fidel Castro nunca admitiu que a cultura externa, principalmente americana, influenciasse em Cuba, tá? Esses já iam direto para abate, assim, tá? Já iam para o campo de concentração, não tem salvação, você vai para o campo de concentração. Agora, o segundo grupo eram os que foram catalogados como homossexuais. E o terceiro grupo, pasmem, poderia ser eu ou você, porque não tem uma classificação certa, tipo, não são hips, não são homossexuais, mas são pessoas que na cabeça dele transgridem a lei. Então, tanto a lei criminal como a lei de comportamento, a lei de moral, então poderia ser denominado como conduta imprópria e ser levado, tá? Então não era nada específico, então não importa o que a pessoa fizesse. Se ela tivesse que rodar, ela ia rodar. Em 1971, no Congresso de Educação e Cultura, restringiu-se ainda mais o trabalho dos homossexuais na educação e nas artes dos jovens. Ou seja, homossexuais não poderiam chegar perto de crianças e adolescentes porque eles tinham medo que o comportamento deste professor, deste educador, influenciasse as crianças. Porque, de acordo com Fidel Castro e sua trupe, deve-se evitar pessoas cuja moral não corresponda ao prestígio de nossa revolução, ostentem uma representação artística de nosso país no estrangeiro, ou seja, um artista que vai para o estrangeiro, um cubano artista que vai mostrar suas artes, sei lá, aqui no Brasil, só que ele é homossexual. Na cabeça de Fidel Castro, isso seria um queima-filme para Cuba, então ele exilou esses artistas ou mandou para campos de concentração, eles não poderiam sequer dar aulas. Inclusive, o artigo 359 da Constituição cubana diz o seguinte:
Sanciona-se com privação de liberdade de 3 a 9 meses ou multa até 270 cotas ou ambas a quem, letra A, faça pública a ostentação da sua condição de homossexual ou importune ou solicite com seus requerimentos a outro. B. Realize atos homossexuais em local público ou local privado, mas exposto a serem vistos involuntariamente por outras pessoas. Ou seja, o casal tá ali dentro do quarto, sei lá, passa alguém na janela, pronto, culpa deles, tá? Não é do cara que é voyeur e foi espiar, é culpa de quem está sendo espiado. E letra C. Ofenda o pudor ou os bons costumes com exibições impúdicas ou qualquer outro ato de escândalo público. Letra D. Produza ou põe em circulação ou publicação desenhos, fitas cinematográficas ou magnetofônicas, gravações ou fotografias ou outros objetos obscenos tendentes a perverter e degradar os costumes. Ai, gente, a esquerda cubana é um amor, não é? Vocês agora não estão com vontade de morar em Cuba? Olha que passado maravilhoso. Até hoje os gays não são respeitados em Cuba. Eles não têm voz. Vai lá para Cuba. Se a esquerda não adora Cuba, vai, apoio, vamos ver. Mas só para finalizar aqui. A homofobia lá em Cuba era tão gritante, o povo tinha tanto medo de homossexual, que até psiquiatras e educadores consideravam que o homossexual não devia conviver em sociedade e que era para os pais prestarem atenção nos seus filhos, se eles não eram homossexuais, para direcionar esse jovem para o caminho certo, ou para mandar para campo de concentração, enfim, ou se caso o jovem tenha amizade com uma pessoa que tenha qualquer característica de homossexual, afastá-los e denunciar esse homossexual. E para vocês terem uma ideia, a maioria dos quadros das universidades cubanas aceitavam que se afastasse um professor ou um colega que tivesse características homossexuais. Eles aceitavam que fosse exilado porque divergia da sua ideologia política. Inclusive, a maioria dos pais apoiavam esse tipo de conduta. E aí, você ainda acha que a esquerda gosta dos homossexuais? Vocês são massa de manobras para eleger eles, para fazer ONG, porque eles usam a teoria do Sol Alinsky, que é promover um problema que não existe, tipo, a sociedade é homofóbica, vamos criar ONGs para gays, a gente articula, faz uma massa de manobra, eles conseguem votos e a esquerda se mantém no poder. É só para isso que a dita minoria serve, porque depois de eleito eles não estão nem aí para vocês. Só em época de eleição, porque eles precisam de voto. Inclusive, logo mais a gente vai conversar sobre esse livro do Salazinski, quem já quiser ir providenciando é Regras para Radicais. Então, só para finalizar o vídeo, tá? O que a Venezuela está passando hoje é o mesmo que Cuba já passou, que é uma radicalização, uma guerra civil. Enquanto Maduro não sair do poder por bem ou por mal, o povo venezuelano só tende a degradar mais e mais. Que Deus abençoe a Venezuela, os venezuelanos, e que eles saibam que nós estamos juntos com eles, os apoiando e torcendo para que Juan Guaidó assuma logo o poder e resgate a democracia na Venezuela. Fiquem todos com Deus e até mais.